Olá, alunos da segunda série. Hoje nós teremos uma aula de correção de exercícios, cujo tema é a mutação gênica. Esse assunto está na frente 2 do seu livro, no módulo 7. Bom, fazendo um resuminho da aula anterior, nós tratamos do assunto da mutação gênica. É interessante a gente lembrar qual é o conceito de mutação. Nós vimos que é uma alteração na sequência de bases do DNA e pode ocorrer durante a replicação do DNA. É extremamente importante a mutação no que diz respeito à evolução biológica, porque ela gera variedade genética. Vimos que o múton é a unidade de mutação, é a porção menor ali no DNA onde ocorre a mutação. E vimos que existem 3 tipos de mutação. A substituição, quando ocorre troca de uma base por outra, a deleção, quando ocorre perda de base, e a inserção, quando ocorre uma introdução de base. Nós vimos também que as células somáticas, quando sofrem mutações, não passam essa mutação para os descendentes. Já as células germinativas, que originam os gametas, transmitem essa informação, essa mutação para os gametas e para os seus descendentes. Vimos também que uma das propriedades do código genético é o fato dele ser degenerado, repetitivo, redundante. Isso é extremamente importante porque é uma proteção contra a mutação. Evita com que mutações ocorram a todo tempo. Vimos que alguns agentes, sejam físicos ou químicos, podem provocar a mutação. Esse foi um resumo do que nós vimos na aula de mutação gênica anteriormente. Agora a gente vai começar a correção dos exercícios. Aí eu estou indicando a página para vocês e o número do exercício proposto, ok? Vamos lá então. O metabolismo celular é controlado por uma série de reações em que estão envolvidas inúmeras proteínas. Uma mutação gênica pode determinar a alteração ou a ausência de algumas dessas proteínas, levando à mudança no ciclo de vida da célula. Letra A. Explique a relação que existe entre gene e proteína. Bom, nós vimos que o gene codifica a sequência de aminoácidos de todas as proteínas produzidas nas células, né? O gene tem informação genética, a receita, por assim dizer, para a produção da proteína. Então, ele vai codificar a sequência de aminoácidos que farão parte da proteína que está sendo produzida. Letra B. Por que podem ocorrer alterações nas proteínas quando o gene sofre mutação? Exatamente por causa das alterações que ocorrem nos aminoácidos, né? Se altera aí a sequência no DNA, possivelmente vai alterar o aminoácido codificado, alterando assim a proteína. Então, a resposta correta é por causa das alterações que ocorrem nos aminoácidos. E por fim, letra C. Em que situação uma mutação não altera a molécula proteica? Bom, nós vimos que o código genético é degenerado, né? Ele é redundante e repetitivo. Então, a situação em que não vai alterar a molécula proteica é quando, devido à degeneração do código genético, o novo códon vai codificar o mesmo aminoácido. Se vai codificar o mesmo aminoácido, apesar de ter tido uma alteração no DNA, isso não vai provocar uma alteração na molécula proteica, na proteína. Então, quando, devido à degeneração do código genético, o novo códon codifica o mesmo aminoácido. Questão número 2 diz assim, ó. A anemia falciforme é uma doença que resulta da substituição de um aminoácido ácido glutâmico pela valina na hemoglobina. Nós vimos isso em aula. Examinando-se a tabela do código genético, é possível identificar as alterações no RNA que formam o códon da valina na hemoglobina da anemia falciforme. Então, aqui ele mostra para a gente os códons que vão codificar o aminoácido valina e os códons que vão codificar o ácido glutâmico. E ele quer saber o seguinte: identifique as 2 alterações nos códons do RNA que mais provavelmente explicariam a transformação de ácido glutâmico em valina, tá? Então, olha as alterações. Seriam GAA em GUA. Por quê? Porque haveria somente troca de uma base, né? Então, é mais provável que ocorra esse tipo de mutação. Então, a primeira seria GAA em GUA. E a segunda seria GAG em GUG, pelo mesmo motivo, tá? Porque essas mudanças ocorrem em consequência de uma única troca de bases
enquanto as outras vão depender de mais substituições. Então, GAA em GOA, GAG em GOG, exatamente porque ocorre uma única troca de bases aí, ok? Questão número 3 diz o seguinte: o esquema abaixo representa uma mutação gênica, tá? Então a figura está mostrando para a gente que anteriormente existia uma citosina, né? Essa base nitrogenada. Ela foi substituída, transformada em uracila. Então houve uma alteração na sequência de bases, houve então uma mutação. Aí esse DNA mutado, né? Ele vai sofrer a replicação, a duplicação. Nós vamos ter uma molécula aqui inalterada e a outra com essa mutação aqui, ó. Ok? Então houve essa alteração aí no DNA. O exercício dá 3 proposições para a gente julgar aí em verdadeiro ou falso. Vamos analisar uma a uma. A proposição número 1 diz o seguinte: em uma das fitas da molécula ocorreu mutação por perda de base. Na verdade, não ocorreu perda de base, houve uma mutação do tipo substituição. A citosina foi substituída por uracila, tá? Então tá falsa número 1 aí. Proposição número 2. Após a duplicação, uma das moléculas apresenta alteração em um par de bases. Veja bem, aqui na figura, nós temos 2 moléculas de DNA após a replicação, após a duplicação. Se você observar, após essa duplicação, essa molécula ela vai apresentar uma alteração em um par de bases, que seria o terceiro par de bases aqui, adenina com uracila. Comparando com a molécula original, deveria ter guanina com citosina, só que agora passa a ter adenina com uracila. Então, a proposição 2 está correta. Após a duplicação, uma das moléculas apresenta alteração em um par de bases. Proposição número 3. Na tradução, ocorrerá, ou melhor dizendo, poderá ser produzida uma proteína cuja sequência de aminoácidos ficará totalmente alterada a partir do ponto da mutação. Não necessariamente isso vai acontecer. Houve uma substituição pontual, uma troca de um único nucleotídeo, uma única base, então não necessariamente vai alterar toda a sequência de aminoácidos a partir do ponto da mutação. Logo, a resposta correta é a letra B, porque a proposição número 2 é a única verdadeira. A próxima questão diz o seguinte: após tratar culturas de bactérias com doses de um agente mutagênico capaz de induzir uma única mutação pontual, ou seja, que afeta apenas um nucleotídeo por célula, analisou-se a sequência de aminoácidos de uma determinada proteína em diversos mutantes gerados. Verificou-se, assim, que um desses mutantes produzia uma proteína que diferia da original pela ausência de 35 aminoácidos em uma das extremidades da cadeia peptídica. Explique como essa única mutação pontual pode fazer com que a síntese de proteína seja interrompida prematuramente. Bom, nós aprendemos na aula de síntese proteica que existe o códon de início, que é o A ou G, mas existem 3 códons de parada, de término da tradução, que são o AA, o AG e o GA. Bom, se na extremidade aí foi interrompida a tradução, a síntese proteica, provavelmente ocorreu uma mutação originando um códon de parada, um stop códon. Então a melhor resposta para essa questão seria a seguinte: a mutação deve ter alterado um códon que codificava um aminoácido, transformando-o em um códon de parada, que interrompe a leitura do RNA mensageiro pelo ribossomo. Questão número 5 diz o seguinte: diversas doenças estão relacionadas a mutações no material genético. Porém, mutações pontuais com alteração de apenas uma base nitrogenada muitas vezes não resultam em substituição efetiva do aminoácido, correspondente ao códon mutado na proteína produzida. Isso se deve devido ao fato de nós vimos que códons diferentes podem codificar um mesmo aminoácido. Isso diz respeito à degeneração do código genético, o fato dele ser repetitivo e redundante. Logo, a melhor alternativa para essa questão é a letra B, o código genético ser repetitivo ou degenerado.
E por fim, a questão número 6 diz o seguinte: um dos códons do ácido glutâmico é GAA. Se uma mutação ocorrer modificando o primeiro A para U, adenina para uracila, então o códon GUA passa a codificar a valina. A mutação gênica é classificada como... Então, veja bem, o códon GAA codifica o aminoácido ácido glutâmico. GUA, valina. Então, quando se altera a primeira adenina, né, troca a primeira adenina por uma uracila, você passa a ter o códon GUA, que codifica o aminoácido valina. Então, antes era ácido glutâmico, após a mutação aí, valina. Bom, como a adenina foi substituída pela uracila, temos aí um tipo de mutação que nós chamamos de substituição. Mas sendo mais específico, essa substituição ela é chamada de transversão, uma vez que houve uma troca de adenina por uracila, a adenina é uma purina, a uracila é uma pirimidina, então, quando isso ocorre, é uma substituição por transversão. A resposta, então, é a letra B de bola. Um grande abraço para vocês, espero que tenha ficado claro, e até a próxima aula, se Deus quiser.